nós vamos começar agora. Nós vamos começar agora, então, com as nossas nulidades processuais. Nós temos 4 tipos de vícios processuais, vícios dos atos jurídicos, dos atos processuais. Então, nós vamos falar desses 4 e aquilo que nós mais temos aqui na Justiça do Trabalho, que são princípios. E aí vou falar dos 6 princípios que giram em torno das nulidades. Eu sempre falo isso para vocês, não custa repetir. Aqui no processo do trabalho, quase tudo é princípio, ok? A legislação pode ser alterada, mas os princípios, eles vão se manter. E os princípios das nulidades também. Então, nós vamos falar hoje das nulidades, desses vícios processuais, que são de 4 tipos, dos 6 princípios, e na segunda parte da aula nós vamos começar o processo de conhecimento. Nós vamos começar com a petição inicial. Como se dá a petição inicial aqui no direito do trabalho, quais são os elementos obrigatórios da petição inicial, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Pode chamar. Compartilhando aí? Isso, começou a compartilhar. Sim. Sim? Então, vamos lá, né? Os nossos vícios processuais, eles vão ser divididos em 4, tá bom? Quais são esses? Atos inexistentes, nulidades absolutas, nulidades relativas e meras irregularidades. O que são os atos inexistentes? São aqueles que o vício é tão grave que não há sequer a formação do ato jurídico. Então, por exemplo, eu, Caroline, chego um dia lá na vara do trabalho, vejo um processo físico dando sopa assim em cima do balcão, não é? Eu pego aquele processo, vou lá na salinha da OAB, tá? Faço uma sentença para aquele processo, imprimo a sentença, levo lá na vara e falo assim para os servidores: olha, está aqui a sentença desse processo. Está aqui a sentença desse processo. Pode publicar. Eu posso fazer isso? Essa sentença que eu fiz, ela tem algum pé, ainda que ela seja correta, mas ela tem fundamento legal? Eu posso chegar na vara do trabalho, pegar um processo e fazer uma sentença? Não, eu não sou juiz. Então, aquelas sentenças que são proferidas por quem não é juiz, por exemplo, é um ato inexistente. O vício é tão grave que não foi suficiente. Os elementos que compõem aquele ato não são suficientes para a sua formação. Então, ainda que eu tenha o nome das partes, breve relato dos fatos, disposição legal, os dispositivos legais e a minha conclusão, eu não posso fazer uma sentença. Sabe por quê? Porque eu não sou juíza do trabalho. Sabe outra coisa que é considerado ato inexistente? Eu peticionar, por exemplo, um mandado de segurança sem ser advogada. Imagina, o mandado de segurança é um remédio constitucional que tem legislação própria e ele exige que, para sua propositura, eu tenha um advogado, uma pessoa com capacidade postulatória. Imagina uma pessoa que não tem OAB, pode impetrar um mandado de segurança? Não, não pode. Um habeas data? Não, não pode. Então, aquele ato processual, aquele habeas data, aquele mandado de segurança, eles são inexistentes. Seu vício é tão profundo na confecção,
daquele processo, daquele ato, que ele não existe para o ordenamento jurídico. É só uma folha de papel. Tá bom? Então, aquele vício que é o maior de todos os vícios é o ato inexistente. É aquele ato que não possui elementos para sua concretização. Tá bom? Sentença proferida por quem não é juiz. Determinadas petições por quem não é advogado, ou quem não é parte do processo. Imagine que você está cuidando do processo de um cliente seu. Aí alguém que você nunca viu na vida vai lá e peticiona no processo do seu cliente. Aquele peticionamento, aquela informação que está contida naquele processo, tem alguma validade? O juiz pode analisar e decidir sobre aquilo? Não. Ok? O segundo vício é a nulidade absoluta. A nulidade absoluta, ela vai envolver norma de interesse público. Então, se nós tivermos uma violação de uma norma de interesse público, nós teremos uma nulidade absoluta, tá bom? E aqui nós vamos ter um vício que não pode ser corrigido. Imaginem que eu resolva fazer uma reclamação trabalhista, tá? Estou lá fazendo minha reclamação trabalhista bonitinho, e eu peticiono a minha reclamação trabalhista no Juizado Especial Criminal. E aí? O juiz, lá do Juizado Especial Criminal, ele vai poder pedir para eu emendar a minha inicial e falar, doutora, emenda a sua inicial aí, porque eu não vi nenhum crime. Ele pode fazer isso? Não. Tá? Por quê? Porque o meu vício é porque o meu vício é insanável, ele não é corrigível. Eu não posso atravessar uma outra petição para falar, não, excelência, essa minha ação aqui não tem crime, não, é da Justiça do Trabalho, e eu vou deixar aí para o juiz julgar. Não, tá bom? Então, na nulidade absoluta, aquele erro que eu cometi, ele não pode ser corrigido. E ele vai ser reconhecido, esse erro, seja de ofício pelo juiz, ou seja, a requerimento das partes. E qual momento? Qualquer momento do processo. Então, digamos que eu ajuizei a minha reclamação trabalhista lá no Juízo Especial Criminal. O juiz criminal, sei lá o que ele estava na cabeça, ele aceitou a minha inicial. A parte reclamada pode se manifestar e falar, olha, excelência, incompetência absoluta, juízo criminal não tem competência para analisar aquelas matérias previstas lá no artigo 114 da Constituição. Então, nulidade requer que seja declarada a nulidade absoluta daquele processo. Pode ser na contestação? Pode. Pode ser no recurso ordinário? Pode. Pode ser por meio de embargos de declaração? Pode. Mas observe aqui na Justiça do Trabalho, nós temos uma regra. A nulidade absoluta, tudo que nós vimos lá no processo civil, não é assim, olha, nulidade absoluta, ela pode ser arguída a qualquer momento, não é? Mas aqui nós temos de fazer um parêntese. Aqui na Justiça do Trabalho, quando eu falo de recursos de natureza extraordinária, o que são os recursos de natureza extraordinária?
são aqueles recursos que estão no âmbito dos tribunais superiores. Então, todos aqueles recursos que estão no âmbito dos tribunais superiores, RESP, lá no processo civil, RE, não é? Aqui, recurso de revista e os embargos na SDI, para esses processos, eu preciso pré-questionar a matéria. O que é isso? Em algum momento do meu processo, antes de chegar lá no meu recurso de natureza extraordinária, então, em algum momento, seja na minha contestação, seja no meu recurso ordinário, seja por meio de embargos de declaração, então, em algum momento, eu preciso comunicar o juiz de que há uma nulidade absoluta. Eu não posso simplesmente chegar lá nos embargos na SDI, que nós vamos ver do que se trata, esses embargos da SDI, eu não posso simplesmente chegar lá nos embargos da SDI e falar assim, então, olha só, deixa eu te contar uma novidade nesse meu processo. Tem uma nulidade absoluta. Então, eu não posso. A Justiça do Trabalho, então, vai falar o seguinte: quando eu quero informar da existência de uma nulidade absoluta e eu estiver em sede de recurso de natureza extraordinária, eu preciso, em algum momento anterior ao meu processo, anterior àquele recurso, pré-questionar a matéria. Então, sempre antes de um recurso de natureza extraordinária, em que eu alegue a nulidade absoluta de determinado ato processual, eu preciso, antes de alegar isso no recurso, eu preciso fazer o pré-questionamento, tá bom? Normalmente, o pré-questionamento nós fazemos com embargos, se eu não tratar dessa nulidade lá na minha contestação, tá bom? Lá nos meus recursos, lá no meu recurso ordinário. Então, eu faço por meio de embargos de declaração para fins pré-questionatórios. E o que é isso? É alegar a nulidade absoluta antes do recurso de natureza extraordinária. Ok, pessoal? Então, nós vamos ter aqui os vícios processuais. Os atos inexistentes, que são aqueles atos praticados tão graves, mas tão graves, que eles sequer existem no ordenamento jurídico. Ele sequer vai existir naquele processo. Tá? Depois nós vamos ter aqueles vícios que nós vamos chamar de nulidades absolutas. Nós vimos as nulidades absolutas quando nós falamos lá em competência da Justiça do Trabalho. E eu disse para vocês o quê? A competência da Justiça do Trabalho, ela vai ser em razão da pessoa, da matéria, não é? Do foro e do lugar. Aí eu disse que matéria, foro e lugar era natureza absoluta. Então, não observar a matéria, não observar a pessoa e não observar a função daquela pessoa gera nulidade absoluta. Então, eu ajuizei uma reclamação trabalhista lá no Juizado Especial Criminal. Nulidade absoluta em razão da função, em razão da matéria. Não é função. Função tem mais a ver do primeiro grau, segundo grau, não é? Mas não tem a ver com a matéria eu tratar de direito do trabalho
do juizado especial criminal. Ou outra nulidade absoluta, meu cliente é servidor público estatutário. Eu ajuizei essa ação trabalhista na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação que envolve servidor público estatutário? Não. Então, aquela decisão proferida naquele processo vai ser nulo, porque ele violou uma norma de interesse coletivo. E o que é a nulidade relativa? É aquela norma de interesse privado. É aquela norma que diz respeito aos interesses das partes, exclusivamente. São as partes que vão que vão questionar aquele assunto ou não. E o que é uma nulidade relativa aqui na Justiça do Trabalho, por exemplo? Local. O foro do ajuizamento da ação. Oi? Alguém fez um barulhinho aí com a voz. Vamos lá. Uma nulidade relativa, então. O Zezinho, nosso cliente, o Zezinho, ele mora lá em Lusiânia, tá? Ele mora lá em Lusiânia, ok? Ele mora em Lusiânia, mas ele trabalhava lá em Planaltina de Goiás. E lá em Planaltina de Goiás, ele tinha de ajuizar a reclamação trabalhista dele. Não é verdade? O que nós vimos com relação à competência em razão do foro? As ações trabalhistas, elas devem ser ajuizadas no local da prestação do serviço. Então, o Zezinho, ele falou, não, doutor, olha só, vamos ajuizar essa ação aqui perto da minha casa, aqui em Valparaíso, eu moro em Lusiânia, vamos ajuizar aqui em Valparaíso, por quê? Fica mais perto, se precisar levar testemunha, não é? Lá em Planaltina de Goiás é muito longe. Aí o que nós fazemos? Ajuizamos a reclamação do Zezinho em Valparaíso, aqui em Valparaíso. O que vai acontecer se a parte contrária, a empresa, não questionar essa nulidade relativa? Afinal, esse não é um interesse que diz respeito somente à parte ré e ao Zezinho? O que vai acontecer se a parte ré não falar nada? Aquela nulidade, ela vai ser transformada em um ato positivo. O que é isso, então? Eu vou ter o que nós chamamos de prorrogação da competência. O juiz que antes não era competente, tá? Uma competência relativa, ele passa a ser competente por quê? Porque a parte contrária não se manifestou. Então, imagine você é o juiz do trabalho, está lotado aqui em Valparaíso, você recebe o processo do Zezinho, aí você olha o processo do Zezinho e fala assim, Zezinho, não queria te falar isso não, mas olha, eu não sou competente para julgar esse processo. Mas você pode falar isso no processo? Não. Porque na nulidade relativa, ao contrário da nulidade absoluta, somente as partes podem se manifestar com relação àquela nulidade. Então, você, juiz do trabalho, quando é uma nulidade relativa, não pode se manifestar. Tá bom? Por quê? Porque o interesse é exclusivo das partes. Agora, imagine que não, você é o juiz do trabalho
e a ação que chega para você é uma reclamação trabalhista que versa sobre servidor público estatutário. E aí? Você pode se manifestar? Pode e deve. Você pode se manifestar. Por quê? Porque aquela competência não é sua. Você é absolutamente incapaz de julgar qualquer ação que envolva servidor público estatutário. Tá bom, pessoal? Lembra daquela história que caiu na prova da complementação de aposentadoria? Então, complementação de aposentadoria é competência do juiz do trabalho? Não, não é não. Competência, complementação de aposentadoria é competência do juiz comum, do juiz de direito. O juiz do trabalho pode julgar complementação de aposentadoria? Não. Ele é incapaz. E se ele julgar? Aquela sentença é nula. Aqueles atos que foram praticados são nulos. Por quê? Porque ele não tem competência prevista na lei, no interesse público, para julgar aquele processo. Tá bom? E o que é a mera irregularidade? É quando eu pratico um ato que ele não está em conformidade com a lei, mas ele é tão insignificante que basta a sua repetição ou a sua organização para que ele fique correto. Vocês já viram, né? Processo físico, não é? O que acontece com o processo físico? Eu preciso escrever o número das páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o estagiário, não sei por que, começou a numerar assim: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Não tem uma irregularidade na numeração dessas páginas? A irregularidade nessa numeração vai tornar esse processo inválido? Vai anular o processo inteiro? Não. Na mera irregularidade, basta o servidor ir lá, fazer um documento dizendo que a numeração estava equivocada e que as páginas foram renumeradas. Ele vai lá, rabisca, escreve 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, na mera irregularidade, não há nenhum prejuízo e nenhum problema que acarrete uma nulidade daqueles atos. Tá bom? Então, folhas numeradas de modo incorreto. Às vezes, no processo eletrônico, o processo eletrônico ganhou lá os documentos, ganharam uma numeração que não segue a ordem lógica. Pode dar um bug. Em vez de ficar numerado em ordem crescente, ele passa a ficar numerado em números ímpares. Pode acontecer? Pode. Isso causou algum problema significativo para aquele processo? Não. Então, os nossos vícios processuais, aqui no processo do trabalho, eles vão ser os atos inexistentes, a nulidade absoluta, e aqui lembrem que na nulidade absoluta, ainda que aquele tema seja uma violação de norma de interesse público, se eu estiver questionando essa nulidade em sede de recurso de natureza extraordinária, eu preciso fazer o pré-questionamento, tá bom? Nulidade relativa. Se eu não falo nada, eu que sou parte, significa que eu aceito daquela forma que está. Então, o meu vício, ele convalesceu, ele deixou de ser um vício. E na mera irregularidade,
Eu tenho um ato que, embora não tenha sido observado da forma correta, ele não causou absolutamente nada no meu processo. Tá bom? Por exemplo, o juiz que não assina, tá bom? Com o próprio punho a sentença, mas faz uma assinatura eletrônica. Vai lá, faz uma assinatura eletrônica, não é? Assinatura eletrônica, tá lá bonitinho, e ele não faz do próprio punho. Há alguma nulidade nisso? Não. Ah, mas a lei diz que precisa ser assinado. Mas nós já temos assinatura eletrônica para isso. Assinatura eletrônica não é você escrever ali em cima, não. É aquela assinatura que ela vem com reconhecimento dos seus dados, tá bom? Daquela forma. Alguma dúvida com relação aos nossos vícios processuais? Não? Posso passar para os princípios das nulidades processuais? São 6 princípios. O princípio número 1 é o princípio da transcendência. Ele está lá no artigo 794 da CLT. E ele vai falar o seguinte: eu só vou anular um ato ou os atos que decorrem desse ato se eu tiver prejuízo para as partes. Nullité sangri. Nullité sangri vai falar o seguinte: se não tem prejuízo, para que eu vou anular? Tá bom? Então, eu não anulo o processo, eu não anulo os atos processuais se eu não tiver prejuízo. E aqui o prejuízo não é só o prejuízo financeiro, pode ser o prejuízo do tempo processual, tá bom? Às vezes você gastou muito tempo naquele processo, naquela situação. Não é só o dinheiro, é o tempo das pessoas. Mas tempo é dinheiro, não é? Mas é o tempo das pessoas. É a duração razoável do processo. Se não houve prejuízo, eu vou anular? Não. Tá bom? Tá? Então, se não gerou prejuízo, ainda que seja uma nulidade, tá? Não ocasionou prejuízo, não há que se falar em anulação daquele ato. A doutrina vai falar que esse princípio da transcendência ou do prejuízo, ele só vai valer para aquelas nulidades que eu chamo de nulidade relativa. Então, o local do ajuizamento da ação. Por quê? Porque para as nulidades absolutas sempre vai haver prejuízo. Tá bom? Então, a doutrina vai falar o seguinte: o princípio da transcendência, bacana, né? Se não tem prejuízo, não tem anulação do ato. Mas é só para nulidades relativas. Para as nulidades absolutas, eu sempre vou ter prejuízo. Mas a lei não fala. A nossa CLT não vai mencionar se esse princípio da transcendência ou do prejuízo, ele é apenas para nulidades absolutas ou para nulidades relativas. Ele não fala nada, tá bom? A doutrina que vai falar que é exclusivo para as nulidades relativas, tá? Princípio da convalidação ou da preclusão. Esse princípio nós falamos várias vezes. Nós falamos lá no início do semestre, nós falamos desse princípio na aula passada, na aula retrasada. O que é o princípio da convalidação ou da
preclusão. Olha, se eu tenho que praticar um determinado ato, se eu tenho de alegar, por exemplo, que eu não posso, tá? Que o juiz aqui de Valparaíso não é competente para analisar a ação do Zezinho, afinal, o Zezinho trabalhava lá em Planaltina de Goiás. Se eu não falo nada no primeiro momento que eu tenho a oportunidade, eu vou poder falar depois, em outra ocasião. Eu posso chegar lá no meu recurso ordinário ou na véspera da sentença e falar: Excelência, um momento, pela ordem. Estou vendo aqui hoje que o senhor é incompetente para analisar esse processo, porque esse processo tinha que ter sido ajuizado lá em Planaltina de Goiás. Eu posso fazer isso? Não. Qual é o momento em que eu alego a preclusão? Qual é o momento que eu vou alegar as minhas nulidades relativas na primeira ocasião em que eu for falar nos autos? Qual é a primeira ocasião que o autor fala nos autos? Na reclamação trabalhista, tá bom? Então, na reclamação trabalhista, o autor ele tem que falar tudo. Eu disse para vocês, não é? Eu não posso ter carta na manga. Não posso. Eu tenho de falar tudo na primeira oportunidade. E o réu? Qual é o primeiro momento em que ele vai poder alegar qualquer prejudicial? Lá na contestação. Se eu deixo de fazer isso, seja na inicial, se eu deixo de pedir algum direito na inicial, preclusão. Preclusão, tá bom? Se eu deixo de alegar a nulidade relativa na contestação, preclusão, ok? Então, o artigo 796, 95, ele vai falar o seguinte: as nulidades não serão declaradas, nulidades aqui, coloque, marque lá no seu artigo, na sua CLT, as nulidades relativas não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Então, qual é o momento que eu vou alegar a nulidade relativa? Se eu for réu, lá na contestação. Tá bom? Ok? Atenção ao artigo, ao parágrafo 1º do artigo 795. Marquem, porque eu vou cobrar esse parágrafo específico na prova. O parágrafo 1º, ele vai trazer a seguinte redação. Atenção! Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Neste caso, serão considerados os nulos os atos decisórios. O que esse parágrafo 1º está se referindo? Ele está se referindo à competência em razão da matéria. Então, aquela incompetência que diz respeito à esfera civil, à esfera trabalhista, à esfera criminal, à esfera militar, à esfera eleitoral, pode ser declarado ex officio pelo juiz.
Então, digamos que chega para você um rapaz de 19 anos, lá no seu escritório, e fala o seguinte: doutor, olha, quando eu fiz 18 anos, eu fui lá jurar a bandeira e acabei sendo selecionado para trabalhar no Exército como soldado, tá? Fui selecionado. Eu até queria, sabe, trabalhar, porque eu ia ganhar um dinheirinho, eu ia ajudar a minha família. Então, eu acabei fazendo lá o regime militar obrigatório. Só que quando eu estava lá no Exército, eu era humilhado pelo meu chefe, eu tinha que cumprir horas a mais no quartel. Se eu chegasse atrasado, eu era preso, aquartelado, tá? Eles não me davam comida. Então, eu fui muito humilhado no quartel pelo meu chefe. E se eu ajuizar essa ação na Justiça do Trabalho? Não há uma incompetência com relação ao foro, com relação à instância que vai analisar esse meu processo? Então, nesse caso do parágrafo 1º, o legislador estava se referindo ao foro criminal, ao foro civil, ao foro eleitoral, ao foro militar. Então, atenção, quando a matéria diz respeito a este foro específico que está no parágrafo 1º, eu vou ter uma nulidade absoluta. Agora, se for o foro da localidade, da propositura da ação, essa não pode ser declarada ex officio. Essa daí somente por meio de requisição das partes. Tá bom? Ok? Então, o que é o princípio da convalidação ou da preclusão? É a perda do direito de praticar determinado ato processual. Eu simplesmente não aleguei a nulidade relativa, eu deixei de falar, excelência, olha, o senhor é incompetente para julgar essa ação. Por quê? Porque a competência deveria ser no local da prestação do serviço. Tá bom? Então, se eu deixo de mencionar isso na minha contestação, o que acontece? Preclusão. Eu não vou poder, em outro momento, alegar incompetência relativa. Tá bom? Alguma dúvida com relação a esses dois princípios? Princípio da transcendência, então eu preciso de prejuízo. E princípio da preclusão, se eu deixar de praticar determinado ato, eu não poderei praticá-lo novamente. Lembrando, não é que a preclusão pode ser temporal, consumativa, lógica, pode ser aquela do juiz, ok? Pode ser aquela ordinatória, quando eu já tenho a causa julgada. Então, o princípio da convalidação ou da preclusão é a perda do direito de praticar determinado ato processual. O princípio da preclusão, ele vai ser exclusivo das nulidades relativas, tá bom? Por quê? Porque as nulidades absolutas, elas podem ser declaradas a qualquer momento pelo juiz diretamente ou a pedido das partes. Lembrando que eu falei agora há pouco que aqui na Justiça do Trabalho, em fase de recursos de natureza extraordinária, ok? Eu preciso de pré-questionar a matéria, ou seja,
falar daquela matéria em um momento anterior, trazer à baia a discussão daquela nulidade em algum momento. Ok? Princípio da economia processual. Artigo 796-A da CLT. A nulidade não será pronunciada quando for possível suprimir-se a falta ou repetir-se o ato. O que é o princípio da economia processual? É um princípio que está muito ligado ao da eficiência e da duração razoável do processo, que é o seguinte: eu pratiquei um ato, esse ato é nulo, tá? Relativamente nulo. Eu posso praticar esse ato novamente, agora da forma correta, para que ele não tenha vícios? Posso. Bom, posso repetir aquele ato, desde que não haja prejuízo, tá bom? Em face da economia processual, da duração razoável do processo, para resolver o processo o mais rápido possível, que não significa deixar de apreciar a legalidade dos atos. Eu posso repetir alguns atos, ok? Por exemplo, pedir a citação do empregador do Zezinho no endereço X. Só que quando o carteiro foi lá no endereço X, ele foi no endereço errado, ele foi no endereço Y. E citou uma pessoa completamente equivocada. Eu, parte autora, posso peticionar em juízo e falar: olha, excelência, houve uma nulidade naquela citação, repita o ato processual? Posso. É porque a citação foi nula que eu vou anular o meu processo inteiro? Não necessariamente. Eu vou repetir aquele ato processual da forma correta. Tá bom? Princípio do interesse. Esse aqui é interessante. O princípio do interesse vai falar o seguinte: se eu dei causa à nulidade, eu não posso arguir aquela nulidade posteriormente. Então, eu peguei a ação do Zezinho e falei assim: quer saber? Eu não vou ajuizar essa ação lá em Lusiana, lá em Planaltina de Goiás, de jeito nenhum. Eu vou alegar, eu vou peticionar essa ação, é aqui mesmo, em Valparaíso, está perto da minha casa, tá? Se eu precisar ir ao fórum fazer alguma coisa, eu faço, é aqui no fórum, tá? Então, eu vou ajuizar essa ação, é aqui. Eu posso depois, lá na frente, vai que cai naquele juiz, né? Que eu não gosto muito, não é? Vai que cai naquele juiz. Eu posso depois, lá na frente, falar: ô, excelência, olha só, o senhor é incompetente. Eu tinha de ter ajuizado essa ação lá em Planaltina de Goiás. Posso fazer isso? Não. Se eu dei causa à nulidade, eu não posso arguí-la, tá bom? Então, o princípio do interesse vai falar o seguinte, artigo 796-B, a nulidade não será pronunciada, B, quando arguída por quem lhe tiver dado causa. Vocês, daqui 20, 30 anos de advocacia, vocês já vão ser tudo manjado dos Paranauê aqui do direito.
tá? Vocês já vão saber como funcionam os juízes. Tem juiz que é mais processualista, tem juiz que é menos processualista. Não é mais rigoroso e menos rigoroso, não. É mais processualista e menos processualista. Por exemplo, eu mexo muito com execução de títulos extrajudiciais. E quando cai em determinada vara, eu já sei como que o juiz vai se posicionar. Se cai na vara X, eu já sei que o juiz vai acatar a minha inicial do jeito que ela está. Se cai na vara Y, o juiz da vara Y ali não. Ali eu sei que ele vai mandar eu emendar a minha inicial. E se cai no juiz da vara Z, aí eu fico na dúvida, né? Ali, às vezes, ele acata a inicial do jeito que está, às vezes ele manda emendar. É o mesmo processo que versa sobre a mesma coisa, são os mesmos documentos, só muda os valores. Tá bom? Vai que cai na vara de um juiz que vai mandar eu emendar todo o meu processo lá trabalhista. Eu vou chegar para ele e vou falar, olha, excelência, então eu ajuizei no lugar errado. Posso? Não. Se eu dei causa àquela nulidade relativa, tá? Se eu dei causa àquela nulidade relativa, eu não posso arguí-la para tentar me defender posteriormente, tá? Princípio da utilidade. Olha, a declaração da nulidade daquele ato processual, ela tem que servir para alguma coisa, tá bom? Ela tem que servir para alguma coisa. Porque se no final das contas ela não servir para nada, para que eu anulei? Não causou prejuízo. Tá bom? As partes não se manifestaram, aceitaram aquele posicionamento. Para que eu vou anular aquela parte? Além disso, eu preciso aproveitar o máximo possível dos meus atos processuais. Imagine a seguinte situação. Peço perícia na minha ação trabalhista lá para os meus clientes. E eu quero que seja feita perícia no sistema de luz do escritório, porque a luz do escritório, eu alego que está causando danos irreversíveis à saúde ocular dos meus clientes. Tá bom? Aí o juiz indicou um perito, engenheiro, mestre, doutor em engenharia. O perito foi lá, bonitinho, fez a perícia dele, obedeceu todas as regras da ABNT, todas as regras da engenharia, fez aquela perícia perfeita, fez aquele laudo incontestável. Mas aí eu descobri que o perito não era especialista em iluminação, mas em corrente elétrica. Pedi a nulidade daquela perícia. Imagina, tem alguma utilidade eu pedir anulação de uma perícia que está obedecendo às regras da ABNT, que está obedecendo às regras da engenharia, que está obedecendo todos os padrões das normas existentes? Não. Mas digamos que a perícia seja declarada nula e o juiz indique um novo perito. Esse novo perito vai poder aproveitar alguma coisa que o perito anterior fez? Sim. Se ele achar que é útil para o processo, ele pode, então, aproveitar o máximo possível dos atos processuais praticados. Tá bom? Então, o artigo 797 da CLT também vai falar o seguinte: o juiz ou tribunal que pronunciar nulidade vai declarar quais são os atos nulos. Olha, então,
eu vou declarar nulo o ato A, o ato C e o ato E. Aí a consequência desses atos, eu vou anular o A1, o A2, o C1, o C3, o E1 e o E2. Então, o juiz, ao declarar a nulidade, ele vai aproveitar o máximo de coisas que ele puder. Aí sim, ele vai indicar aqueles que ele anula e os que decorrem daqueles que ele anulou. Tá bom? A nulidade do ato não prejudicará, senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Tá bom? Então, o juiz vai indicar quais são os atos que foram anulados e aqueles que não serão aproveitados. E o último princípio aqui das nulidades é o princípio da instrumentalidade das formas. As formas aqui no processo do trabalho, elas são um meio, elas não são um fim. Imaginem o seguinte, aqui na Justiça do Trabalho, eu disse para vocês que a citação, ela é uma citação postal. Então, eu pego lá a minha petição inicial, não é assim, bonitinha, dobro a minha petição inicial lá no cartório do fórum, não é? Colocam no envelope e eles fazem o quê? Mandam pelos correios. Mas nós não estamos num mundo tecnológico, nós não estamos num mundo em que imprimir papel é coisa do passado. Nós não estamos na era digital, nós não estamos na era do WhatsApp, do Telegram, da rapidez das comunicações. O oficial de justiça, ele pode citar pelo WhatsApp? Pode. Mas, professora, a legislação diz que, a nossa CLT diz que a citação vai ser postal por AR. Uai, mas princípio da instrumentalidade das formas. A pessoa não foi citada? Não foi a própria pessoa que foi citada? Foi. Está lá o telefone da pessoa, ela confirmou que é fulano de tal. Foi, tá lá. Eu mandei para ela, conforme contato telefônico, segue a citação. A pessoa não está citada? Está. Eu não atingi o objetivo que era a citação? Sim. Se isso foi por WhatsApp, ou isso foi por AR, pouco importa. O que importa é que eu realizei a citação. Tá bom? E hoje, por sinal, eu até vi uma citação por WhatsApp. Entrei lá no processo para acompanhar o processo, para ver como que tinha sido a citação. Eu queria que tivesse sido por oficial de justiça, lá na porta da casa da pessoa, batendo, tá? Fazendo aquela confusão, auxílio policial, ainda pedi auxílio policial, um monte de coisa. O oficial de justiça foi lá e citou pelo telefone. Acabou com a graça, que eu ia até lá filmar a citação, tá? Pois é, mas atingiu o fim? Atingiu. Citação da parte. Então, o princípio da instrumentalidade vai falar o seguinte: olha, o processo, o ato não vai ser declarado nulo se ele foi feito de outra forma, mas ele atingiu o seu objetivo. Tá bom? Então, se ele atingiu o seu objetivo, ainda que ele esteja numa forma diferente, ele foi válido. Quer outra coisa que tem muito na Justiça do Trabalho e que a forma é diferente, mas a função é válida?
Audiência. Hoje a audiência é gravada, ela não é mais digitada. Não era assim antigamente? Antigamente você ia lá para frente do juiz, sentava bonitinho, um na frente do outro, lá no juiz, não é assim? Aqui na Justiça do Trabalho, o local que o autor senta é diferente, tá bom? Então, você está lá sentada, à mesa lá do juiz, aí o juiz começa a fazer as perguntas e está lá o escrivão, né? Digitando tudo que o juiz fala, não é? Não era assim? Opa, não era assim? Hoje não. Hoje é tudo gravado. A ata de audiência é desse tamanhozinho. Por quê? Porque está tudo gravado no processo. Eu não atingi a finalidade, obter as respostas da parte das testemunhas. Eu não obtive as respostas, eu não inquiri a testemunha? Sim. Eu não atingi, então, aquele objetivo? Atingi. Tá? Tem uma matéria que eu ministro chamada Sucessões. E eu estou falando de testamento. Tá? Testamento particular. Imagina, quem já viu aquele filme 127? 127 horas. O cara sai para fazer escalado, todo bonitão lá, né? Escalando, mas ele não avisa ninguém para onde ele vai. Ah, eu sou fodão, nada vai acontecer comigo, não é? Aí ele tá lá na escalada, ele cai, a pedra cai em cima do braço dele. Imagina naquela situação, ele tivesse de fazer um testamento. Ele não tem papel nem caneta. Ele não tem 3 testemunhas para ficar do lado dele. O que ele tem? Um celular, TIM, por isso que não está pegando, né, o sinal, então ele tem um TIM, não está pegando o sinal, aí ele pega o celular e fala assim, olha, eu só tenho 26% de bateria. E ele faz um vídeo. Esse é o meu testamento. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, se ele está disponível, é porque eu morri, tá? Eu quero deixar todos os meus bens para o fulano de tal. Os outros bens eu vou deixar para o cicrano. E assim para o Beltrano. Aquilo ali não é um testamento? É. É na forma prevista na lei? Não. Mas deixa de ser um testamento? Também não. Então, aqui a mesma coisa vale no princípio, no processo do trabalho. Às vezes a minha prova é um vídeo, é um áudio, é uma conversa de WhatsApp. Às vezes eu pratico um ato processual, eu intimo a testemunha pelo WhatsApp, pelo e-mail. Lembra que eu falei da forma como nós notificamos a testemunha? E se eu fizer aquela notificação via e-mail? E aí? Eu não atingi o fim, que é avisar a testemunha que naquele dia, naquele horário, vai haver uma audiência que ela deve comparecer? Sim. Eu não obtive, então, o resultado? Obtive. Então, o meio, ele não é o mais importante. Bom? Então, vamos lá. O princípio da instrumentalidade das formas vai falar exatamente isso. A forma não é o mais importante se eu atingir aquele objetivo. Tá bom? Agora, o juiz, ele pode passar para outra pessoa fazer a sentença dele? Não. O juiz pode dar a sentença dele com um vídeo do WhatsApp? Não. Porque ali existe uma forma, um rigor que ele precisa observar. Tá bom? Alguma dúvida, então, com relação aos nossos princípios que regem as nulidades processuais? Tranquilo, não é? Muito fácil, muito fácil. Vamos, então. Opa!
Vamos, então, falar, já vimos isso aqui, da nossa petição inicial. Então, depois que nós passamos pelos princípios, pela competência da justiça do trabalho, tá? Nós vimos lá a organização da justiça do trabalho. Eu também vi os atos processuais e a nulidade. Agora eu estou apta a falar do meu processo de conhecimento. Como que começa esse meu processo do conhecimento? Com a petição inicial. E o que é a petição inicial? É aquilo que nós chamamos aqui na Justiça do Trabalho de reclamação trabalhista. Então, a petição inicial, a peça introdutória, aqui também vai ser chamada de reclamação trabalhista. E a nossa reclamação trabalhista, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser escrita, óbvio, não é? É aquela que vocês fazem lá com o professor Paes, não é verdade? O professor Paes, ele não dá aula de prática trabalhista? E ele não ensina vocês a fazer a petição trabalhista? Você não tem que escrever? Então, aquela petição escrita é a forma comum que nós temos aqui na Justiça do Trabalho. Ah, só uma curiosidade. Vocês conhecem o professor Paes, foi aniversário dele, né? Essa semana aí que passou. Paes e eu fizemos faculdade juntos. Tá? Somos colegas de faculdade. Então, eu conheço o Paes, ó, há décadas. Eu conheço os filhos do Paes, ó, aqueles que são desse tamanho, desde que eles eram, ó, pequenininhos. Então, a petição inicial, ela pode ser escrita. E se ela for escrita, ela vai vir acompanhada, ou escrita ou verbal, não importa, ela vai vir acompanhada de todos os seus documentos. Quais são esses documentos? Tudo que você tiver relacionado ao seu trabalho, aquela sua relação de trabalho. Então, comprovante de identidade, comprovante de domicílio, CTPS ou contrato de trabalho, ok? Você vai ter o quê? Documento do FGTS, da Caixa, com o valor que você tem do FGTS, documento do INSS, falando se foi recolhido o INSS ou não, documento se você tirou férias ou não tirou férias, se você ficou à disposição ou não, documento que você esteja doente. E, gente, algo muito importante, princípio da conexão. Causou maior auê hoje na turma da manhã. O mundo virtual e o mundo real se comunicam. Então, aquilo que você faz na sua vida virtual tem reflexos na sua vida real. Você vai lá no Instagram, no Facebook, paga de milionário, não é? Você faz um vídeo, olha aqui, eu estou aqui no bar, aqui no Rubaiá, aqui lá no Plano Piloto, não é? Estou aqui bebendo uísque, Blue Label, aqui com os meus amigos, eu que estou pagando para todo mundo. Você está lá pagando de milionário nas redes sociais. Aí depois você vem no processo e pede gratuidade de justiça. Como assim, doutor? Você está lá no Instagram fingindo para todo mundo que você é rico? Então sabe o que vai acontecer? Você não vai ganhar gratuidade de justiça, não. Você está lá fazendo selfie na frente do espelho, tá? Com o seu celular, última geração, iPhone 20, custa 20 mil reais. Pede gratuidade de justiça? Vai ganhar, não. Vai ganhar, não. Tá bom? Então, cuidado com o que você posta nas suas redes sociais.
E cuidado com o que você escreve no WhatsApp. Cuidado com o que você escreve no Telegram. Porque as conversas de WhatsApp, elas são provas. Tá bom? Elas são provas. Sabe aquele grupo de WhatsApp do seu trabalho que o chefe te colocou? Aquilo ali é prova, tá? Outra coisa. Sabe o grupo de WhatsApp do seu trabalho? Sabe no fim de semana, quando seu chefe manda mensagem? Aquilo ali pode caracterizar a hora extra trabalhada. Sabia disso? Se o seu chefe ou até outras pessoas ficam mandando mensagem no grupo de WhatsApp do trabalho, fora do horário de expediente, pode caracterizar hora extra trabalhada. Sabiam disso? Por quê? Por quê, gente? Eu não tenho de trabalhar no meu serviço? Quando eu saio do meu serviço, eu tenho de continuar trabalhando? Não. Mas se eu recebo uma mensagem no grupo de trabalho, o grupo de WhatsApp, que é do meu trabalho, o que acontece com o meu cérebro? Meu cérebro já entra no modo trabalho, é algum trabalho que eu vou ter de fazer. Imagina, você está lá na academia, você está lá no churrasquinho, lá do vizinho, tá? Você está lá curtindo a cervejinha de boa na sexta-feira à noite, parece uma mensagem do seu chefe com um PDF. Pum! Sua cabeça já ligou, não é? Aí a mensagem do chefe é ainda assim, olha, só estou mandando isso aqui para você não esquecer de fazer isso na segunda-feira. Cara, na hora que você lê o PDF, você já começa a imaginar como que você vai responder aquela demanda. Você já está pensando na segunda-feira no trabalho. Então, cuidado com os grupos de WhatsApp. Eles também podem caracterizar hora extra trabalhada. Então, se você é chefe, cuidado com o que você posta fora do horário de trabalho. Ainda que seja bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda que seja mensagem boa Páscoa. Tá bom? O WhatsApp do trabalho, ele deve ser usado para o horário do trabalho. Tá bom? Então, cuidado. Então, você vai fazer sua reclamação trabalhista escrita. Você vai juntar toda a documentação. Seu chefe está lá no WhatsApp fazendo um áudio, falando que você é incompetente, que você não sabe nada, que você deveria estar na cozinha, porque é lugar de mulher na cozinha, tá? E não trabalhando, que esse negócio de emancipação feminina, isso aí é o fim do século, mulher não serve para nada, não serve para parir. Você se sentiu ofendida com aquilo, não foi? Assédio moral. Você pode juntar o print daquela conversa e o áudio? Pode, e vai juntar onde? No seu processo, na sua inicial. E se você não juntar na inicial, você vai poder juntar depois? Não. Preclusão, tá bom? Lá, quando a gente estiver falando de recursos, eu vou falar da hipótese do justo impedimento. É a única situação em que nós vamos admitir a juntada de documentos que não foram feitos na inicial, nem na contestação pelo réu. Ok? Então, a nossa petição escrita, ela vai ser acompanhada de todos os documentos sob pena de preclusão. E a outra forma de petição é a petição verbal. Vamos voltar lá em 1940, tá? Logo depois, 42, 43, CLT
é lançada, né? Getúlio, você está ainda aí na guerra, naquele negócio, Getúlio, pai do trabalhador, ok? Brasil entra na guerra, aquele negócio todo. Antigamente, vocês acham que os trabalhadores sabiam ler e escrever? Como eles sabem hoje? Hoje nós ainda temos um alto índice de analfabetismo. Mas vocês acham que lá na década de 40 as pessoas sabiam ler e escrever? Vocês acham que lá na década de 40 advogado trabalhava no êxito? Advogado tinha, sim, aos montes, como nós temos hoje? Advogado era algo barato? Nem hoje não é barato, né? Nós temos que valorizar nossa classe. Mas vocês acham que antigamente o trabalhador ele tinha acesso ao advogado com a facilidade que ele tem hoje? Não. Pra vocês terem ideia, hoje a situação é tão moderna. Eu tenho lá no YouTube, como nós temos aulas virtuais, para não sobrecarregar o sistema lá da outra faculdade, eu fiz um canal no YouTube. E lá nesse canal do YouTube eu posto as aulas que eu ministro nas faculdades que eu dou aula, tá bom? E fica lá para quem quiser assistir. Aí um dia uma pessoa procurando sobre determinado assunto no YouTube ou na internet achou o vídeo de uma aula minha, assistiu a minha aula, procurou o meu nome na internet, achou o nome do meu escritório, meu telefone, me mandou uma mensagem, me contratou. Vocês acham que antigamente tinha isso? Não. Então, a CLT, ela inovou. Olha, a petição inicial, ela pode ser verbal. Eu quero que o trabalhador, ele se sinta em casa, que ele não se sinta constrangido por não saber escrever. Então, ele pode ir lá na Justiça do Trabalho e falar a sua reclamação trabalhista. E qual é o procedimento da reclamação trabalhista? Chega lá o trabalhador, chega lá no balcão e fala lá para a mocinha do balcão: oi, tudo bem? Eu quero fazer uma reclamação trabalhista. Aí a mocinha vai falar para ele assim: me dá seu documento, por favor. Aí vai lá e digita, né? Nome, Zezinho, CPF, tal. Você é casado, seu Zezinho? Não, eu sou divorciado, mas eu vivo numa união estável. Qual é o seu endereço, seu Zezinho? Qual é o seu e-mail? Qual é a sua CTPS? Agora me fala, qual é a empresa que o senhor trabalhava? Ah, é a empresa X. Móveis e decoração. Sabe o CNPJ da empresa? Sei. Sabe o endereço da empresa? Sei. Então tá, seu Zezinho, distribuir a sua inicial. Seu processo foi lá para a vara, primeira vara do trabalho de Valparaíso. Foi lá para a primeira vara. O que vai acontecer a partir de agora? O Zezinho falou alguma coisa do processo dele? Não. Ele só deu o nome dele e o nome da outra parte. Agora ele precisa reduzir a termo. Aí ele olha no relógio e fala assim: e 5 para 7. Se eu não sair agora e pegar o ônibus, eu vou chegar muito atrasado na minha casa, amanhã eu volto. Tá? Pegar muito trânsito, também não vai dar tempo, o fórum vai fechar às 7 horas. Amanhã eu volto. O Zezinho vai ter um prazo, então, de 5 dias corridos para reduzir a termo essa sua reclamação trabalhista. O que é reduzir a termo? Ele vai falar e alguém vai escrever. Tá bom? Então, ele vai falar e alguém escreve para o Zezinho.
E ele vai fazer isso lá na vara do trabalho, que o processo dele foi distribuído. O que vai acontecer se o Zezinho não aparecer no prazo de 5 dias para reduzir a termo a inicial dele? Aí, no dia seguinte, ele acordou com muita dor de cabeça, tá? Muita dor de cabeça. Estava ruim, ele quis ficar em casa, descansando, tomou um remédio para dor de cabeça. No outro dia, tinha um churrasco para ele ir, tá? De confraternização. No outro dia, a mulher dele mandou ele fazer compras. No outro dia, ele teve que ficar em casa para cuidar das crianças. 5 dias. E agora? Perempção. O Zezinho deixou de reduzir a termo, ou seja, de ir lá na vara e ditar o seu processo, a sua reclamação trabalhista para o servidor. O que vai acontecer? Ele vai ficar 6 meses agora, ele vai receber uma pena. Ele vai ficar 6 meses proibido de peticionar novamente aquele processo. Tá bom? Aquele processo. Alguma dúvida, gente, com relação à reclamação escrita e verbal? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Quais são os requisitos da nossa petição inicial? O professor Pai já deve ter falado. Está lá no artigo 840. A reclamação trabalhista, se escrita, vai contar designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo e determinado, o valor da causa, a data e a assinatura do reclamante ou do seu reclamado, representante. Vamos ver, então, esses requisitos de forma mais aprofundada? Designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, pedido e valor da causa. O que é a designação do juízo? É o juízo que você está destinando àquela ação. Então, o Zezinho, ele trabalhava lá em Planaltina de Goiás. Mas ele mora em Lusiânia. Ele trabalhava onde? Em Planaltina. Onde ele deveria ajuizar a ação dele? Lá no juízo de Planaltina, não é assim? E se ele quiser outro juízo, aí ele vai designar ao excelentíssimo senhor juiz do trabalho, tá bom? Da vara tal de Valparaíso, ou não, ele está obedecendo o que diz a CLT, ao juízo de Planaltina de Goiás. Então, a designação do juízo nada mais é do que aquela competência territorial. Quem é o juízo que você vai direcionar aquela sua petição? Tá bom? Qualificação das partes. Nós vamos observar o que está disposto lá no artigo 319.2 do Código Civil, mais CTPS, se tiver. O que diz o 319.2 do Código de Processo Civil? Que a qualificação da parte tem que colocar o seu nome e prenome. Então, o seu nome de família e o seu nome, mas nós não usamos dessa forma, tá bom? Aqui no Brasil, embora o código tenha tentado estabelecer esse sistema de nome de família e o nome,
não deu certo. Nós usamos, sim, a forma prenome, nome de família. Então, você vai colocar lá o quê? O prenome da pessoa, Zezinho. Qual que é o nome de família? Silva, Jesus. Então, o prenome e o nome. O estado civil daquela pessoa. Então, vamos lá. Qual é o estado civil daquela pessoa? Solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Esse não é o estado civil? É. Mas para quem é solteiro, para quem é divorciado e para quem é viúvo, eu tenho de informar se aquela pessoa vive em união estável, tá bom? Eu tenho que informar se aquela pessoa vive em união estável. Professor, e por que o casado eu não preciso falar? Gente, porque o casado ele já está casado. Ele não pode estar casado e em uma união estável ao mesmo tempo, tá bom? Mas o solteiro pode estar numa união estável? Pode. O divorciado pode estar em uma união estável? Pode. O viúvo também? Também. Mas o casado, não. Tá bom? E atenção, uma vez casado, você nunca mais vai ser solteiro novamente. Uma vez casado, você vai ser casado ou divorciado ou viúvo. Solteiro, acabou. Tá bom? Solteiro, acabou, não adianta você querer. Tá? Então, eu vou colocar se a pessoa vive em união estável, eu vou colocar o CPF, o endereço do domicílio, eu vou colocar o telefone e e-mail, se a pessoa tiver, tá bom? Então, essas são as exigências do 319. E o que mais que eu vou colocar aqui do lado da Justiça do Trabalho? CTPS, se tiver. O número do PIS, se tiver, eu posso colocar. Alguns tribunais exigem também nome dos pais. Para quê? Para evitar os homônimos, ok? Então, os nomes dos pais para evitar homônimos, mas não é exigência do Código Civil. Beleza? Causa de pedir, a breve exposição dos fatos. A causa de pedir, ela vai ser dividida em duas. Causa de pedir próxima e causa de pedir remota. O que é a causa de pedir próxima? São os fundamentos jurídicos. É o enquadramento jurídico do seu pedido. Eu não estou me referindo à fundamentação legal, a qual dispositivo da lei foi violado. Eu não me refiro a isso. Eu me refiro ao enquadramento jurídico, à situação jurídica que foi violada. Então, o Zezinho chega lá para reduzir a termo a sua inicial e ele fala o seguinte: olha, eu fui contratado no dia 10 de novembro de 2020 para trabalhar na empresa X, tá? Eu ganhava salário mínimo para trabalhar 8 horas, ok? Aí, o que aconteceu? No primeiro mês, eles me pagaram só R$ 900. Eu fui lá no RH para saber o que estava acontecendo e eles me falaram que foi um desconto. Desconto família. Eu falei que eu não tinha concordado com aquele desconto família. Que eu queria o meu salário. Ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Disseram que ia me pagar, então, no mês seguinte. No mês seguinte, eu continuei recebendo só R$ 900. Eu quero a minha diferença salarial. Olha o meu enquadramento jurídico.
Eu fui contratado para receber X, eu recebi X menos alguma coisa. Qual é o enquadramento jurídico que eu tenho aqui? O pagamento do meu salário integral, a diferença. Tá bom? Ah, eu também tinha que trabalhar 8 horas, mas o meu chefe fazia ficar lá, às vezes, 10, 12 horas. Hora extra trabalhada. Não violei a quantidade mínima, a quantidade máxima de horas que eu podia trabalhar na semana? Sim. Se eu excedi a quantidade de 44 horas semanais, dependendo do cargo que eu exerço, eu faço jus a quê? A horas extras indenizadas. Ah, tinha dia que eu tinha que trabalhar à noite, mas eu nunca recebi o adicional noturno. Então, percebam, o enquadramento jurídico é aquilo que foi violado. Em algum momento, o Zezinho mencionou qual foi o artigo da CLT que a empresa descumpriu? Não. Por quê? Porque o Zezinho, ele precisa expor os fatos. Porque é o juiz que vai dar o direito. É o juiz que vai dizer qual é o dispositivo da lei que foi violado. Então, a causa de pedir próxima nada mais é do que esse enquadramento jurídico que vai embasar o meu pedido lá na frente. E o que é a causa de pedir remota? Essa historinha que o Zezinho começou a trabalhar na empresa no dia 10 de novembro de 2020, que ele foi contratado para ganhar um salário mínimo, que ele tinha que trabalhar 44 horas semanais, e ele estava trabalhando mais. No primeiro mês de salário, ele trabalhou 50 horas semanais, então ele faz jus às horas extras habituais, não é? Que ele estava fazendo todos os meses, no segundo mês a mesma coisa, ele trabalhava à noite depois das 10 horas, então ele faz jus ao horário noturno daquela hora extra. Então, os fatos são essa causa de pedir remota. E a causa de pedir próxima, então, são os fundamentos jurídicos. Beleza? E o que é o pedido? O pedido é o que vai delimitar a atuação jurisdicional. É aquilo que o juiz vai me dar ou não. O juiz vai poder me dar a mais do que eu pedi? Não, a não ser naqueles casos que eu falei para vocês de extrapetição. Ele vai poder me dar a mais naqueles casos, reintegração, a multa, tá bom? Correção monetária, juros. Mas é o meu pedido que vai delimitar a minha demanda. E o pedido, ele pode ser imediato e mediato. O que é o pedido imediato? É o que eu quero do Poder Judiciário. Qual é o provimento que eu espero naquele processo? Aí você faz a frasezinha que o professor Paes te ensinou, não é? Diante do exposto, vem a parte requerer a procedência total da ação para quê? O pedido imediato é a resposta para esse para. Para quê? O que você quer do poder judiciário? Eu quero a condenação. Eu quero a declaração. Eu quero o reconhecimento.
a constituição de um direito, eu quero o acautelamento. Então, quando você escreve naquela sua petição, diante do exposto, requer a procedência integral da ação para condenar o réu. Então, quer dizer que eu quero a condenação. Aquele ali é o meu pedido imediato. É o meu provimento judicial. É aquilo que eu espero do poder público. Não, professor, eu quero o reconhecimento da paternidade. Ou não, eu quero reconhecimento do vínculo empregatício. Eu quero a declaração de que eu trabalhei naquela empresa há 20 anos. Então, o meu pedido imediato é esse provimento jurisdicional que eu pretendo. Condenação, declaração, reconhecimento, constituição, acautelamento. Ok? E o que é o meu pedido imediato? É o bem pretendido. Dinheiro, reintegração ao trabalho, a liberação das guias do seguro-desemprego, o pagamento das férias em dobro. Eu preciso pedir em dobro? Não. Então, pagamento das férias, a multa da convenção coletiva. Então, tudo isso é o meu pedido imediato. Pagamento das horas extras, tá bom? Pagamento do adicional noturno. Isso é o meu pedido imediato. Tá bom? Então, o juiz ele vai ficar vinculado àqueles pedidos que são feitos na inicial. Ok? Então, lá na inicial, o juiz vai se vincular a esses pedidos. Lembrando que a exceção é o que está lá no princípio da extrapetição. Ok? Requisitos do pedido: certo e determinado. Bom? Então, meu pedido precisa ser certo e determinado. Eu quero o pagamento de 40 horas extras trabalhadas. Eu quero o pagamento do adicional noturno em 15 horas trabalhadas. Eu quero a diferença salarial em tantos R$1.000. Pedido certo e determinado. Eu posso fazer mais de um pedido? Posso. E agora? E se eu tiver mais de um pedido para fazer, eu posso fazer? Depende. Primeiro, se esses pedidos forem compatíveis entre si. Eu posso fazer um pedido, por exemplo, requer a procedência da ação para condenar a parte ao pagamento de horas extras e que o nome do fulano de tal conste na lista sextupla da OAB para a vaga do STF. Uma coisa tem a ver com a outra? Não. Então, para eu ter mais de um pedido, eu preciso que eles sejam compatíveis entre si. Tá bom? Aquele juiz também deve ser competente para conhecer os pedidos. Então, eu não posso, por exemplo, fazer um pedido em matéria trabalhista e outro em matéria criminal, por exemplo. Tá? O procedimento, então, o rito escolhido também deve ser competente para analisar aquele pedido, tá bom? Então, o rito também deve ser competente, deve ser adequado para todos os pedidos.
E como que eu classifico essa minha acumulação de pedidos? Como que eu classifico? A classificação dos pedidos vai poder ser em cumulação própria e cumulação imprópria. Na acumulação própria, eu vou ter, então, a acumulação simultânea dos pedidos. O que é isso? Eu vou ter a análise de todos aqueles meus pedidos. Ela pode ser simples. Quando eu peço, por exemplo, eu quero pagamento de horas extras trabalhadas, mais o pagamento do adicional noturno. Isso é uma acumulação simples. Eu quero que o juiz, então, analise os meus 2 pedidos. Além da hora extra habitual e do adicional noturno, eu quero a reintegração, mais um pedido. Eu quero, então, que o juiz analise todos os meus pedidos. A acumulação própria, ela também pode ser sucessiva. Excelência, olha, eu quero primeiro o reconhecimento do vínculo empregatício. Eu quero que Vossa Excelência reconheça que o Zezinho trabalhava para a empresa X. Depois desse reconhecimento, eu quero o pagamento das horas extras, eu quero o pagamento do adicional noturno, eu quero pagar a liberação das guias do seguro-desemprego, eu quero a conversão da demissão, do pedido de demissão em demissão desmotivada. Na acumulação sucessiva, então, eu vou ter um pedido procedente que vai me dar direito aos demais pedidos que eu requeri. Bom? Então, normalmente vai acontecer no caso em que você está discutindo o reconhecimento daquele vínculo empregatício. Tá bom? Cumulação imprópria. O juiz não vai analisar todos os pedidos. Não vai. Ele vai analisar um ou outro. Ou se ele não acolher o seu pedido principal, ele vai analisar o seu pedido subsidiário. Então, na acumulação imprópria, eu tenho cumulação alternativa. Olha, eu quero A ou B. Eu quero a reintegração ao trabalho ou a conversão do meu período de estabilidade em pecúnia. Eu tenho uma acumulação alternativa. Tanto faz se o juiz vai me dar A ou se ele vai me dar B. Eu estou satisfeito com qualquer um dos dois. Que é diferente da acumulação simples. Eu quero A e eu quero B. Que é diferente da acumulação sucessiva. Reconhecendo o meu vínculo empregatício, eu quero isso aqui tudo. E acumulação subsidiária. Se o senhor entender que o pedido principal é improcedente, então analise o meu segundo pedido subsidiário. Então, se o juiz entender que não há reconhecimento não há um vínculo empregatício, então que ele me dê os danos morais daquela relação de trabalho. Se ele reconheceu que não é uma relação de emprego, então me dê a relação de trabalho. Então, na acumulação subsidiária, eu quero o meu pedido principal.
Mas se o juiz entender que o meu pedido principal é improcedente, então me dê o pedido subsequente, ok? E, por fim, o valor da causa. O valor da causa ele foi introduzido com a reforma, tá, de 2017. O valor da causa ele vai condicionar as custas processuais, ok? E os honorários advocatícios para a parte perdedora. Então, agora, na Justiça do Trabalho, nós vamos ter os honorários advocatícios. A parte perdedora vai ter que pagar honorários advocatícios na ordem de 10% a 20% do valor da causa. Tá bom? Ah, professor, e se a pessoa tiver com gratuidade de justiça? O pagamento dos honorários e das custas processuais vai ficar sobrestado por um período de 5 anos. Tá bom? Atingido o prazo de 5 anos, aquela pessoa não saiu da condição de hipossuficiente, perde-se, então, o prazo para cobrar aqueles honorários advocatícios e as custas processuais. Tá bom? Mas não, naquele período a pessoa ganhou na Mega Sena da virada 200 milhões de reais. Os advogados podem executar os honorários? Podem. O Estado pode executar as custas processuais? Pode. Ok? Então, o valor da causa ele vai condicionar as custas processuais e os honorários advocatícios. Para acabar, e se a minha inicial for indeferida? A inicial ela pode ser indeferida em duas situações. Quando eu tiver um vício sanável e no prazo de 15 dias eu não sanei esse vício ou me quedei inerte, então a minha inicial vai ser indeferida, ok? Ou num vício insanável. O juiz vai observar se o meu processo, se a minha petição, ela está lá numa das hipóteses do 330 e vai indeferir a minha inicial de pronto. Não vai nem mandar eu emendar. Por quê? Porque não adianta. Aquele vício é insanável. Não adianta eu tentar mexer ali, tá? Só vai feder mais. E eu não vou resolver o problema. Então, o indeferimento da inicial, ele vai ser no prazo de 15 dias. A inicial, ela vai, se ela tem um vício sanável, a parte autora vai ter um prazo de 15 dias para apresentar, ok? A correção daquela petição. Se não satisfazer os vícios apresentados, essa petição vai ser indeferida, ou os vícios insanáveis que o juiz vai indeferir de pronto. De pronto. Cabe recurso dessa decisão que indefere a minha petição inicial? Cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias. E eu posso desistir da minha reclamação trabalhista? Posso. Tá? Eu posso desistir até o momento anterior à sentença. Então, a qualquer momento antes da sentença, eu posso desistir. Mas, se a parte contrária já apresentou contestação, eu só posso desistir com a anuência da parte contrária. Então, se eu pedir a desistência da ação, o juiz vai questionar a parte contrária. Réu, você concorda com a desistência da ação?
Se o réu falar não concordo, a ação vai continuar. Se o réu falar concordo, pode desistir da inicial. Desiste-se da inicial. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a nulidades processuais e a nossa petição inicial? Vocês já sabem fazer petição inicial, o professor Paes já ensinou para vocês. Isso aqui está mais para uma revisão do que para matéria nova, não é verdade? Alguma dúvida? Oi. Quando a senhora fala assim que pode desistir a qualquer momento antes da sentença, existe alguma penalidade para alguma das partes? Ou para a parte autora, quer dizer, que desistir? Vai ter, ela vai pagar as custas processuais. Tá? Normalmente, né? Ela vai pagar as custas processuais. Aí você tem que observar o seguinte: pode desistir? Pode. Mas tem um prazo para você, inclusive, pleitear os seus direitos perante a Justiça do Trabalho. Qual é o prazo que eu tenho para ajuizar uma reclamação trabalhista? Até 2 anos da demissão. E eu posso pedir quantos anos para trás? 5 anos da data do ajuizamento da ação para trás. Então, digamos o seguinte, eu ajuizei a reclamação trabalhista. Olhei a reclamação trabalhista e falei assim, nossa, essa reclamação está cheia de erros. Vou desistir. Mas já se passaram 8 meses da demissão. Ok? Eu vou poder ajuizar uma nova reclamação trabalhista? Vou, Taine. Vou poder. Mas observe que agora eu só vou ter 1 ano e 4 meses de prazo para ajuizar essa reclamação trabalhista. E, além disso, eu já perdi também 8 meses de direitos que eu estou deixando de receber na minha reclamação. Tá bom? Então, esse é outro problema da desistência. Eu posso ultrapassar o meu prazo de ajuizamento da reclamação trabalhista. Foi a Tuane que perguntou ou a Taine? Taine, foi eu mesmo. Foi a Taine. Tá bom? Então, essa também pode ser uma consequência. Estava até conversando com uma moça que, a moça que me ajuda aqui em casa. Falei para ela, olha, se você... Não, na verdade foi com ela que eu estava falando, não. Foi o eletricista que veio aqui fazer um serviço para mim. Ele disse, porque eu já fui demitido tem 1 ano e o cara não me paga o FGTS. Eu falei, olha, então deixa eu te contar, tem 1 ano que você foi demitido, tem 1 ano que você perdeu de direito de FGTS. Então, se você tivesse ajuizado a ação logo em seguida a demissão, você ia ganhar 5 anos de FGTS que ele não pagou. Agora, que você já passou 1 ano, você só vai ganhar 4. Se passar 1 ano e meio, ele só vai ganhar 3,5. Então, a mesma coisa é com a desistência. Eu posso perder direitos que eu tinha, tá? Nesse período de 5 anos. Esse negócio do FGTS, professora, então a pessoa, mesmo tendo direito que ela teria, ela perde? Sim, ué. Você não tá pleiteando? Essa eu não sabia, não, informação nova. Você vai perder, ué. Você vai poder pedir FGTS de 30 anos de serviço? Não, de 5 anos. Se você não pleiteou no período de até 2 anos da demissão, conta 5 anos para trás, você pode, as pessoas acham, eu só vou entrar na justiça se eu for demitido. Não, você pode entrar na justiça estando admitido ainda no trabalho. Seu empregador não está recolhendo seu FGTS, você pode ajuizar a reclamação trabalhista para ele pagar. Tá? E logo, logo vai ser mandado embora, né, professor? Você vai ser mandado embora, pelo menos você ganhou seu FGTS, não é? Mas aí você trabalhou 30 anos, o seu empregador nunca te pagou, nunca depositou o FGTS. Foi demitido, você vai poder pleitear os 30 anos? Não, você vai pleitear só 5 anos, que é o que você tem direito. Prescrever o seu direito de pleitear os demais anos. Tá? Então,
Então, atenção com isso. Você perde direitos. Por isso que nós temos de fazer... Você é bonitinho, né? Quando você chega no estágio simulado, a parte fala para você assim, faz minha ação com carinho, não é? Fazer a ação com carinho é se atentar a todos os direitos daquela pessoa. Porque, às vezes, ela vai perder aí 1, 2 anos de direito. Tá bom? Uhum. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Então é isso. A aula aqui hoje foi rapidinho, de manhã demorou. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Lembrando o que eu disse mais cedo,